Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre os ácidos nucleicos. Isso mesmo, DNA e RNA. Porém, antes a gente vai falar um pouquinho sobre a história, né, do DNA. Gente, o DNA ele foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich. Então, a sua pesquisa ela incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células elas apresentavam grandes núcleos e eram fáceis de isolar do citoplasma. Então, o objetivo era determinar os compostos químicos existentes no núcleo das células. Então, a partir daí, ele descobriu o DNA. Vários estudos foram feitos em seguida, e outros pesquisadores acabaram descobrindo também que continha o que? A nucleína, que eram bases azotas, né, na estrutura do DNA. E mais tarde, em 1947, Rosalind Franklin ela obteve uma imagem da difração dos raios-x de DNA, cristalizado através de estudos de Maurice. Então, a partir daí, esses estudos, eles foram importantes e permitiram, esses estudos de Maurice, eles foram importantes porque, a partir daí, o Watson e Crick, eles confirmaram a estrutura hélice do DNA. Então, gente, o Watson, ele era um biólogo alemão e o Crick, ele era um físico inglês. Então, eles propuseram em 1953 o modelo de dupla hélice do DNA. E esta proposta, sem dúvida, né, gente, ela foi uma das maiores conquistas científicas do século XX e foi essa conquista que fez com que eles ganhassem o Prêmio Nobel de Fisiologia de Medicina. Chargaff, em 1950, ele propôs duas regras fundamentais para a compreensão do DNA. A partir daí, já se sabia que era feita a partir de 4 bases, né? Adenina, guanina, timina e citosina. Então, a regra dele era que a quantidade de adenina é equivalente à de timina e a de guanina é igual à de citosina. Mas que essas quantidades, gente, elas não são iguais para todos os pares de bases. Aproximadamente a quantidade são adenina é igual a timina, 30%, e guanina igual a citosina, é igual a mais ou menos aí a 20%. Então, a regra é que a quantidade de adenina, guanina, citosina e timina é diferente para indivíduos diferentes. E esta regra, gente, ela foi muito importante para Watson e Crick, pois eles usaram para desenvolver seu modelo de pares de bases para a estrutura da dupla hélice do DNA. Então, a partir de agora, vamos conhecer um pouquinho sobre esses ácidos nucleicos, suas estruturas, como ele é formado, qual a sua importância. Vamos lá, os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, a gente diz que eles são polímeros de nucleotídeos. Como assim, polímeros de nucleotídeos? Isso significa dizer que esse DNA ele é formado por várias subunidades de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, gente, eles vão possuir uma base nitrogenada, uma pentose e uma ligação fosfodiéster, ou seja, vai ter lá fósforo, uma base nitrogenada e uma pentose. E a partir de então, a gente vai ter aí esse nucleotídeo, não é isso? Então, a gente percebe que o DNA, eles são moléculas de informação genética, e o RNA, a gente vai ter o que? Ele vai ser importante na síntese de macromoléculas. E a gente vai perceber que o RNA, ele vai ter o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. E a gente vai entender a diferença também sobre cada um deles. Gente, eu falei para vocês que esses nucleotídeos, né, eles possuem lá uma pentose. A pentose, gente, é um açúcar
e ele pode ser uma desoxirribose, que é o que está presente no DNA, e ele pode ser também uma ribose, que é o que está presente no RNA. Então, a desoxirribose no DNA e a ribose no RNA. Vai ter também as bases nitrogenadas, e as bases nitrogenadas vão ser as purinas, que vai ser adenina e guanina, e as pirimidinas, que é a timina e a citosina. E aí vocês podem se perguntar, qual a diferença, professora, entre as purinas e as pirimidinas? A diferença é que essas duas aqui, adenina e guanina, que são as purinas, elas possuem 2 anéis. E eu vou mostrar para vocês. Aqui, eles vão possuir 2 anéis aqui, ó, no açúcar. Aqui. Ou melhor, desculpa, aqui. Elas vão possuir 2 anéis. Vamos lá. Aqui, gente, o que eu estou mostrando para vocês, né, é um nucleotídeo. E tá aqui a base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. Então, aqui são o que? As subunidades dos ácidos nucleicos. Então, esse DNA ele vai ser formado por vários nucleotídeos. Por isso que a gente diz que o DNA ele é formado por polímeros de nucleotídeos. Aqui, essa outra imagem, né, é só para vocês visualizarem aqui, como eu falei para vocês, que aqui a diferença entre purinas e as pirimidinas. Aí aqui, ó, a purina, ela é formada aqui por 2 anéis. Aqui está a adenina e a guanina. Vocês estão vendo aqui? E aqui as pirimidinas, citosina e timina. E aqui, né, gente, está logo acima aqui a uracila, que é aquela que ela está presente no RNA. Tá, pessoal? Que a timina, ela não vai estar presente no RNA, e sim a uracila. Então, vamos para o próximo. Gente, o DNA, que a gente chama de ácido desoxirribonucleico. Ele armazena e também ele faz o que? A transmissão de genes. Ele também, gente, vocês vão perceber que eles vão estar condensados, no qual a gente vai chamar de que? O DNA condensado, a gente vai chamar ele de cromossomo. E ele vai estar presente no núcleo das nossas células, esse DNA. Além disso, o DNA a gente também pode encontrar ele em mitocôndrias e também nos cloroplastos. Eles vão possuir, gente, 2 cadeias em hélice em direções opostas e antiparalelas. Então, ambas no sentido 5' 3'. Então, mais à frente eu vou mostrar para vocês uma estrutura de DNA e para vocês observarem como que é esse sentido 5' 3'. O DNA, gente, ele possui uma fita dupla de bases complementares ligadas por pontes de hidrogênio. Como assim? Entre a adenina e a timina, elas vão estar ligadas por pontes de hidrogênios. Adenina e timina por 2 e guanina e citosina por 3. As bases, gente, elas são hidrofóbicas, ou seja, elas ficam internas. E os grupos fosfato e pentose, eles são hidrofílicos, eles ficam mais na extremidade. E aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura de DNA. Tá aqui, né, gente? Essa estrutura. Lembra que eu falei para vocês que entre a adenina e a timina, eles são ligados por 2 pontes de hidrogênio, e guanina e timina por 3. Então, é aqui, ó. Olha aqui essa ligação deles. Então, aqui, eles são ligados por quê? Por pontes de hidrogênio. E isso vai conferir a eles uma resistência, não é isso? Então, vamos lá. Eu falei para vocês também que o sentido que eles são ligados são 5' 3'.
Eu trouxe essa imagem para vocês observarem melhor como é que ocorre essa ligação aí desses nucleotídeos. Vamos lá. Como é que uma fita ela se liga a outra? Então, vocês vão observar que uma fita ela vai se ligar a outra aqui, ó. Essa desse lado com essa desse outro, ela vai se ligar por meio de pontes de hidrogênio. Não é isso? E você pode me perguntar, mas e um nucleotídeo? Como é que ele vai se ligar a outro? Aqui, ó. Então, vocês vão observar que um nucleotídeo vai se ligar ao outro por meio de ligação fosfodiéster. Ou seja, esse fósforo aqui, ele vai se ligar a essa base aqui, ó. A essa desoxirribose por meio de quê? Do carbono 5. Já o fosfato do nucleotídeo abaixo, ele vai se ligar a esse de cima por meio aqui do carbono 3. Então, vamos lá. O carbono aqui, aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, esse carbono 3 vai se ligar ao grupo fosfato do nucleotídeo do nucleotídeo abaixo. E o carbono 5, que é esse aqui, vai se ligar com o fosfato desse nucleotídeo. Existe até uma chargezinha da Mafalda que ela pergunta qual é o sentido da vida. Aí alguém responde, o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas, que é essa ligação aqui, onde vai se ligando um nucleotídeo ao outro de baixo, formando aí esse polímero de nucleotídeos. Agora aqui, é o ácido ribonucleico, vamos lá. O RNA, gente, ele possui uma fita simples e aqui estrutura por pareamento complementar. Vai ter aí o RNA de transferência ou transportador, vai ter o RNA mensageiro e o RNA ribossômico ou ribossomal. O RNA, gente, transportador, ele é de 75 a 90 nucleotídeos e ele é em forma de trevo com bases modificadas. Ele transfere aminoácidos para a posição correta. Vale ressaltar também, né, que ele reconhece códons em RNA mensageiro e anticódon. Aqui, gente, o que eu estou mostrando para vocês é o RNA transportador. O que eu falei para vocês, né, que eles reconhecem aqui regiões de códon e anticódon. Deixa eu só circular para vocês. Mas aí vocês podem me perguntar, professora, aí qual é a diferença entre códon e anticódon? De modo geral, gente, códons e anticódons são trincas de bases nitrogenadas. Isto é, a combinação de 3 dos 4 nucleotídeos que eu tinha falado para vocês. A diferença entre códon e entre códon está na sua função. Existem 64 combinações possíveis de 3 nucleotídeos que gerarão o códon, sendo que 61 serão responsáveis pela formação dos 20 tipos de aminoácidos que irão construir a cadeia polipeptídica ao serem traduzidos. O anticódon, então, gente, já se trata da trinca de nucleotídeos transportados pelo RNA transportador, que irá se ligar ao códon no RNA mensageiro durante a síntese proteica. Aqui, né? Foi o que eu tinha falado para vocês. Aqui que o códon é a sequência de 3 nucleotídeos. E o anticódon, que é a sequência de 3 nucleotídeos da molécula de ácido ribonucleico de transferência que se liga ao códon de uma molécula de ácido ribonucleico mensageiro. É a síntese de proteínas. Então, tá aqui, ó. Guanina, citosina. Aqui, guanina, citosina e uracila. Adenina, citosina, guanina. Então, vocês vão ver que vão estar aqui, essas aqui é o que a gente vai chamar de códon. Falando agora um pouquinho do RNA mensageiro, gente, ele é o responsável por codificar um aminoácido. E ele também vai reconhecer aqui as partes codificantes, que são os exons.
E aqui os introns, eles são partes não codificantes. Então, vocês vão perceber aqui que ele vai aqui, ó, ligando essas partes codificantes, os exons. E a partir de então, vai ter aqui uma sequência correta de aminoácidos. E aqui, o RNA ribossômico, ele é o componente estrutural do ribossomo e ele corresponde até 80% do total de RNA na célula. E também, gente, ele tem síntese nuclear combinado com proteínas. E a partir de então é o que a gente vai ter ali, ribossomo. E falando aqui, gente, da duplicação do DNA, os genes, eles são importantes, né? Porque eles contêm a nossa informação, que ela vai ser hereditária. E os genes, eles codificam as proteínas. E também, gente, as proteínas, ela é o principal ator celular. As proteínas, elas formam enzimas, né? São importantes aí na estrutura, regulação da expressão gênica, movimento, comunicação. E antes, gente, acreditava-se, inicialmente acreditou-se que as proteínas eram um material genético. E logo após, com muitos estudos, descobriu-se que não. Então aqui, que eu estou mostrando para vocês, aqui, né, uma molécula de DNA e a outra de RNA. Então aqui é para vocês verem, né, que um é fita dupla, o DNA, e o outro é fita simples. Aqui é só para vocês verem, né, como ela é em dupla hélice. E aqui, duplicação DNA. Dupla fita, né, que são complementares. Também aqui, gente, vai ter a fita molde da complementar. E a replicação, ela é semiconservativa. Eu vou mostrar para vocês como que ela é semiconservativa. A replicação, ela se inicia por separação das duas fitas de DNA, da helicase. E a partir de então, a origem de replicação vai ter aí as sequências reconhecidas por proteínas iniciadoras da replicação. E aí ricas em adenina e timina. Então, aqui, ó, a replicação. E quando eu digo para vocês que ela é semiconservativa, é porque ela vai conservar aqui essa fita molde que ela tinha, a fita anterior. Então, a rosa aqui é a antiga e a cinza aqui já é a fita nova. Aqui, ó. Aqui vai ter... Aqui, gente, esses pontos aqui que vocês estão vendo é o que a gente vai chamar aqui de forquilhas de replicação. E a partir de então, porque muitas pessoas acreditavam que a replicação ela era da seguinte forma: começava lá do início e ia até o final. Não, ela vai de vários pontos dessa molécula e a partir de então ela vai ter aqui, ó, o encontro. Então ela vai a partir de vários pontos e que se encontram e vai dar origem. Então aqui a fita antiga e aqui a fita nova. Então ela é semi-conservativa porque ela está aqui, ó, conservando a fita antiga. E aqui vocês estão vendo a molécula de DNA que foi replicada. Aqui o que eu já falei para vocês, né? Que é a formação de forquilhas de replicação. Que foi isso aqui, ó. Que é muito importante. E também aí os sentidos, que é 5 linhas, 3 linhas. Vocês vão ver também que vai ter o requer iniciador terminal, que é o 3 linhas, e a capacidade de correção, que é 5 linhas, 3 linhas. E aqui, basicamente, estou mostrando para vocês mais outra molécula, só para vocês observarem aqui. A fita molde. E a outra que está sendo sintetizada. Aqui novamente. Falando agora sobre a transcrição, gente. A transcrição é o processo pelo qual uma molécula de RNA
ela é sintetizada a partir de um molde de DNA. Então, é principalmente durante a transcrição que a célula ela exerce o controle da expressão gênica. Os genes, gente, não são transcritos aleatoriamente, pois esse processo ele é regulado por proteínas. Então, na maioria dos casos, o principal ponto de regulação da atividade de um gene é a decisão de iniciar ou não a sua transcrição. E a transcrição, gente, ela ocorre a partir da informação contida na sequência de nucleotídeos de uma molécula do DNA de fita dupla, sendo sempre no sentido 5' 3', né? Apenas uma das fitas do DNA, gente, chamada de fita molde, é utilizada durante a síntese, que segue as mesmas regras de complementariedade e também de antiparalelismo, exceto pelo pareamento da uracila, né, ao invés da timina. E vale ressaltar também, gente, que após aí a transcrição do RNA, a outra fita do DNA, ele volta e fica ligado novamente com aquela que serviu de molde para o RNA. Então, aqui, ó, a transcrição. Primeiro, reconhecem e ligam-se as sequências específicas de DNA. Em seguida, desnaturam o DNA, expondo a sequência de nucleotídeos a ser copiada. Em terceiro momento, mantém as fitas de DNA separadas na região de síntese. E logo em seguida, mantém estável o duplex, né, DNA e RNA na região de síntese. A partir de então, restaram o DNA na região imediatamente posterior à síntese, ou seja, logo assim que termina, e sozinhas ou com o auxílio de proteínas específicas, termina a síntese do RNA. E essa imagem aqui é basicamente, né, para vocês verem aqui como essa molécula de DNA, aqui, como que ocorreu a transcrição. Então, uma das duas fitas, né, ou essa de cima ou essa aqui, ela serviu de molde para a transcrição aqui no RNA. E a tradução, gente? A tradução é o nome dado ao processo biológico no qual a sequência nucleotídica de uma molécula de RNA mensageiro é utilizada para ordenar a síntese de uma cadeia polipeptídica com sequência de aminoácidos que determinam uma proteína. A partir de então, gente, um códon, ele corresponde a uma sequência de 3 nucleotídeos nas moléculas de DNA e RNA, a qual define um aminoácido específico a ser adicionado à cadeia polipeptídica, que será sintetizada. Então, esses códons, gente, eles são representados pelas letras iniciais de bases nitrogenadas, A, U, C e G, e são organizados em trincas, chamadas de códons, sendo que cada códon corresponde a um aminoácido. E aqui, gente, o código genético, né? Que as 4 bases, adenina, uracila, citosina, guanina, reunidas de 3 a 3, e eles formam 64 códons distintos. Dos 64 códons, 61 correspondem aos 20 tipos de aminoácidos que entram na constituição das proteínas. E os 3 restantes, gente, eles indicam o final da informação genética na molécula de RNA mensageiro. Então, aqui, a tabela que eu trouxe para vocês, essa tabela aqui dos aminoácidos, né? Aqui. Então, aqui vocês vão ver que essas trincas, elas vão formar os respectivos aminoácidos. Aqui, fenilanina, leucina, isoleucina e vários outros. E aí, vocês podem me perguntar, e qual a importância desses aminoácidos? Os aminoácidos, gente, eles são importantes porque eles são o quê? São importantes compostos para o corpo humano e eles também são responsáveis pela formação das proteínas. E aqui, gente, como é que ocorre essa tradução gênica? Em um gene, a sequência de bases de uma das cadeias do DNA é transcrita
na forma de uma molécula de RNA mensageiro, que por sua vez será traduzida em uma cadeia de polipeptídica. Então, cada trinca de base de RNA mensageiro, ou seja, cada códon, corresponde a um aminoácido na proteína, como esses aqui. E aqui, é só mostrando para vocês, né? Aqui, ó, como é que ocorre essa transcrição gênica. Transcrição gênica, que é a cadeia de RNA molde. E a tradução gênica, aqui, que vai ser traduzida em quê? Em um polipeptídeo. Vale ressaltar também, pessoal, que a diferença também, né, entre um polipeptídeo e proteínas é que, gente, um peptídeo, ele pode ser formado pela união de dois aminoácidos. Já uma proteína, gente, ela só será formada por um filamento de peptídeos. Ou seja, as proteínas, elas são polímeros e os peptídeos, eles são monômeros. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.